Dia, oitavo ano, vamos dar início hoje aos módulos 148, 149 e 150 e falaremos sobre situações problema envolvendo inequações do primeiro grau, tá bom? Último conteúdo agora do nosso grupo 9. Quem quiser acompanhar pela parte teórica, página 65, ok? Pessoal, se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, assim como equações do primeiro grau auxiliam situações do cotidiano, as inequações do primeiro grau também têm grande importância no nosso dia a dia. Vamos começar tomando como base um exemplo de um engenheiro, certo? Que ele vai fazer alguma obra no terreno que tem uma região retangular. E o perímetro desse terreno, ele não poderá ser maior que 120 metros. E mais uma coisa, a medida do comprimento deverá ser 12 metros maior do que a medida da largura. Então, nessas condições, qual pode ser o intervalo de medidas para a largura desse terreno? Então, a gente tem duas condições. O perímetro não pode ultrapassar 120 metros e a medida do comprimento ela tem que ser 12 metros maior do que a medida da largura. É uma situação, problema que agora a gente vai ter que equacioná-la, ou melhor, inequacioná-la, né? Porque a gente não vai ter uma igualdade, e sim uma desigualdade, porque ele não falou que o perímetro tem que ser exatamente 120. Ele falou que não poderá ser maior que 120. O que significa não poder ser maior? Significa que ele tem que ser menor. Pensando nesse terreno, a gente pode localizar essas informações na figura, ó. Se o comprimento tem que ter 12 metros a mais que a largura, eu vou chamar a largura de x, consequentemente o comprimento será x mais 12. E ele está falando que o perímetro não pode ultrapassar 120 metros. Então, o perímetro ele tem que ser menor ou igual a 120 metros. Pensando nessa situação, vamos escrever uma inequação que traduza perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu posso somar x mais 12 mais x mais 12, ok? E escrever isso menor ou igual a 120. Fiz isso, agora é só resolver a inequação, gente. Somando x com x. 1, 2, 3, 4x. O 12 mais 12 dá 24. Só que esse 24 que é positivo, ele vai passar para o segundo membro, negativo. 120 menos 24 resulta em 96. E o 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, 96 dividido por 4 é 24. Então, a medida x ela deverá ser menor ou igual a 24 metros. Lembrando que estamos falando de terreno, unidade de medida. Eu não posso considerar os valores menores ou iguais a zero, né? Então, ele pode ter qualquer medida de comprimento que varie de 1 até 24, considerando os números naturais, ok? Tranquilo? Então, era uma situação, problema da qual nós tivemos que montar a inequação para resolver, ok? Pessoal, nessa página agora 66, tem um texto muito importante que eu estava lendo hoje cedo, que é importante a gente ler ele junto, tá? Primeiro, vocês têm esse QR Code do Explore Mais, que fala sobre os intervalos numéricos em legislação. Quando eu falo que matemática está em tudo, eu não estou brincando. Todos os cursos que vocês pensarem em fazer, uma hora ou outra vai ter matemática. E que parte da matemática a maioria dos cursos tem? A parte de estatística, que nós acompanhamos nos módulos anteriores, né? Quando a gente precisa coletar dados, né? Ou verificar informações que estão em tabelas ou em gráficos. Então, de uma maneira ou de outra, a matemática, ela sempre está presente, tá bom? Além também da inequação. Então, se vocês acessarem esse QR Code, tem um link muito interessante que fala sobre os intervalos numéricos em legislação, ok?
Pessoal, esse texto, ele tá falando sobre o artigo 1, ok? Da Declaração dos Direitos e Deveres, ok? Esse artigo 1, ele fala o seguinte, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. São todas de razão e consciência, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Mariana, mas o que isso tem a ver com matemática? Pensa, pessoal, numa situação em que a gente tem uma desigualdade social, uma desigualdade de direitos. Se fosse, quando a gente fala desigualdade, nós já estamos aplicando um sinal matemático. Querendo ou não, a gente está aplicando uma inequação nessa situação, né? Então, vamos parar para pensar. Quando uma sociedade ela apresenta menos desigualdade, uma menor desigualdade, o que acontece com as pessoas? Elas convivem de uma maneira mais digna, de uma maneira mais harmoniosa, né? Então, essa situação de desigualdade que nós trabalhamos em matemática, a gente consegue enxergar também na legislação e no nosso dia a dia. Pode falar. O Lima tá tentando entrar na aula. Acabaram de digitar no chat. Tá. O Lima? Ah, agora deu certo. Lima e o Ribeiro. Bom dia, meninos. Eu acho que houve uma atualização no Meet, porque antes eu ouvia o barulhinho. Agora eu não tô mais ouvindo. Não aparece mais. Então, pessoal, eu acho bem bacana vocês também acessarem esse outro QR Code. Esse segundo QR Code, ele fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É muito importante que a gente conheça os nossos direitos e os nossos deveres também, para que a gente consiga e para que a gente possa sempre ser um cidadão mais agradável, que caminhe dentro das leis, né? Então, é importante vocês estarem acessando esses dois QR Codes, tá bom? Vamos ver uma outra situação, problema agora, da qual a gente pode escrever através de uma inequação. Aqui, pessoal, tá falando assim. O dobro de um número natural mais 8 deve ser menor que 16. Então, quais podem ser esses números? Primeira coisa, ele tá falando número natural. Então, é 0, 1, 2, 3, infinitamente. O dobro de um número que eu não sei qual é, eu posso chamar esse número de x. Então, o dobro de um número natural, 2x mais 8, está aqui, deve ser menor, olha o sinal de menor, que 16. Inequacionei a situação, basta resolvê-la. O 8, que é positivo, passa para o segundo membro, negativo, certo? 16 menos 8 resulta em 8. E o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. 8 dividido por 2 resulta em 4. Então, x é um número natural menor que 4. Quais são esses números, então? O 0, o 1, o 2 e o 3. O 4 pode ser? Não, porque ele não falou menor ou igual, ele falou apenas menor. Beleza? Então, nos exercícios, nós iremos nos deparar com situações, problemas, que nós teremos que montar a inequação para resolver. E no nosso dia a dia, aonde vemos inequação também, pessoal? No comércio. Vocês podem ver, eu vou dar um exemplo e depois eu vou falar sobre esse exemplo que está aqui. Às vezes a gente vai fazer um plano de telefonia ou um plano de televisão, né, a cabo. E a gente tem mais que uma opção. E aí a gente tem que pensar no seguinte: essa opção ela vai ser válida até eu utilizar quantos canais? Até eu utilizar quanto tempo dessa internet, né? Para isso que existem planos diferentes, porque às vezes para uma pessoa que utiliza muito mais o celular, um determinado plano que aparentemente tem o valor fixo mais caro, compensa. Agora, se a pessoa utilizar pouco o celular, o valor fixo que é mais barato vai compensar mais. Olha aqui nessa situação, né? A pessoa, o comerciante, ele trabalha com a entrega de produtos e ele apresenta dois planos.
O primeiro plano, ele cobra um valor fixo de R$2 mais 30 centavos por quilômetro rodado. Agora, o segundo plano é um valor fixo de R$1 mais 50 centavos por quilômetro rodado. Então, a gente fica na dúvida, né? O que será que compensa mais, certo? Para a gente saber qual é mais vantajoso, a gente pode escrever uma inequação para determinar o plano mais vantajoso, né? Ou seja, para qual distância vai ser mais vantajoso, por exemplo, usar o plano 1. Então, nós poderemos pegar a inequação que representa o plano 1, colocar o símbolo de maior e a inequação que representa o plano 2. E aí nós iremos resolver essa inequação, isolar o x. O 0,50x, que é positivo, passa para o primeiro membro negativo. O 2, que é positivo, passa para o segundo membro negativo, certo? Essa subtração resultou em menos 0,20x e o menos 2 ficou menos 1. Valor que está multiplicando x é negativo, multiplica a inequação toda por menos 1 e inverte o sinal. Sinal de menor vai ficar maior. Henrique, por favor, dá licença, fecha a porta. Desculpa aí, pessoal. O 0,20 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E 1 dividido por 0,20 resulta em 5. Ou seja, o x é menor que 5. Como interpretar essa situação? O plano 1, ele será mais vantajoso apenas para uma distância menor que 5 km. Andei 5 km ou mais, já vai compensar utilizar o plano 2, ok? Então, é dessa forma que a gente verifica planos de internet, de celular, como eu falei, de televisão, nesse caso de entrega. Para a gente ver qual plano é mais vantajoso, basta resolver a inequação, ok? Belezinha, pessoal? Então, agora nós vamos às situações problemas que envolvem as inequações do primeiro grau, tá bom? Então, agora retornando para fazer a correção dos exercícios, né, gente? Primeiro exercício falava assim: a soma do triplo de um número real x, ou seja, 3x, com o dobro desse mesmo número, então mais 2x, é menor que 20. É menor que 20, qual é o intervalo de valores de x? Então, somando 3x com 2x dá 5x. O 5 que está multiplicando passa dividido 20. 20 dividido por 5, então o x ele é um número menor que 4. Como ele pediu o intervalo, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x ele é menor que 4. Por que nesse exercício eu não coloquei todas as possibilidades? Porque ele está falando de número real. Número real são todos os valores. Imagina todos os valores menores que 4, eles são infinitos. Porque pode ser negativo, pode ser inteiro, pode ser fração, decimal, dízima, né? Então, aí a gente coloca dessa forma a resposta. Beleza? Tá dando para enxergar? Deixa eu aumentar um pouquinho, ficou melhor, né? Tá de boa. Ok. Posso passar? Agora, na letra B, ele já diz o seguinte: seja x um número inteiro, qual deve ser o intervalo de números inteiros que faz com que o triplo é 3 vezes do antecessor. O antecessor de x é x menos 1. Seja maior que o dobro, ou seja, 2 vezes do seu sucessor. O sucessor de x vai ser x mais 1. Distributivo, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1 é menos 3. 2 vezes x é 2x. E 2 vezes 1 é 2. Agora é só organizar as letras. O 2x vem para o primeiro membro negativo. E o 3, que era negativo, vai para o segundo membro positivo. Então, agora temos 3x menos 2x, que vai dar x. E 2 mais 3, que é igual a 5. Portanto, o intervalo vai ser x pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, o símbolo é a letrinha Z. Tá ok? O x deve ser maior que 5. Beleza? Quem não colocou, tá bom, gente? O conjunto de solução, né? O intervalo, por favor, coloquem agora, tá?
Passando para o 2, se alguém precisar que volte, é só falar, tá bom? No segundo exercício, ele fala que um time de 5 atletas será formado para compor uma nova modalidade esportiva. E de acordo com as regras, a média da altura deverá ser menor que 189. Nós sabemos a altura de 4 atletas. Qual vai ser a altura do 5º atleta? Primeira coisa, a média é a soma dos 5 valores dividido por 5. Eu conheço 4 valores, o 5º valor eu vou chamar de x. E essa média, ela deve ser menor que 189. Então, aqui já temos a nossa equação. Vamos resolver, ó. Somando os 4 valores, temos 761. O 5 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, 5 vezes 189 resulta em 945. O 761, que é positivo, vai passar para o outro lado negativo. E 945 menos 761 resulta em 184. Então, x é um número menor que 184. Aí a pergunta é: qual é a altura máxima do atleta? Olha a interpretação. Se tem que ser menor que 184 e as medidas são inteiras, qual é o maior número que vem antes de 184? É o 183. Então, a altura desse atleta deverá ser de 183 centímetros. Muita atenção, pessoal, para quando for resolver esse tipo de problema e tiver alternativas para assinalar, né? Lembrem-se que tem que ser um número menor que 184. A maior medida inteira menor que 184, ok? Tranquilo esse? Sim. Bom, continuando. Se alguém precisar que volte, me avise, tá? Neste exercício 3, está falando que são 2 regiões de um jardim que vão receber um plantio de diferentes flores. A primeira região, gente, é um pentágono de lados que medem x. A segunda região é um hexágono de lados que medem x mais 3. Ele tem que providenciar um material para cercar, ou seja, preciso conhecer o perímetro dessas figuras, e a soma do perímetro delas tem que ser menor que 249. Então, agora a gente consegue montar a nossa desigualdade para determinar um intervalo para os valores de x. Perímetro do pentágono são 5 lados iguais, então 5x. Do hexágono são 6 lados iguais, então 6 vezes x mais 3. A soma desses terrenos deve ser menor que 249. Montamos aí na equação, basta resolvê-la, ó. O 6, ele distribui tanto para o x quanto para o 3. Então, 6 vezes x é 6x, 6 vezes 3 é 18. Vamos organizar, ó. 5x mais 6x dá 11x. O 18, que era positivo, passa lá para o outro lado negativo. Então, temos agora 11x menor que 231. E se o 11 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? E 231 dividido por 11 resulta em 21. Então, x ele tem que ser um número menor que 21 metros, ok? E maior que 0, né, gente? Porque não tem como ter medida negativa, né, para lados de uma figura, ok? Eu coloquei como intervalo de números inteiros, tem problema? Não. Só que como ele não afirmou isso no enunciado, quer dizer que você precisa pôr também que pode ser, por exemplo, 20,5, pode ser 20,9, pode ser 1,5, né? Então, o correto é qualquer valor menor que 21, porém maior que 0, incluindo as medidas não inteiras, tá? Precisam de tempo para resolver esse ou posso passar? Pode passar por mim. Se alguém precisar, vai me avisando, tá, gente? Chegou no exercício 4. Ele está falando que dimensões de certo retângulo são dadas pelas expressões x mais
5x mais 6 e 2x menos 8. Para que o perímetro seja maior ou igual a 80, qual vai ser os valores que x deve assumir? Ele deu duas dimensões de um retângulo e o retângulo ele tem 4 lados, portanto precisamos duplicar cada uma dessas medidas, ó. Então, 5x mais 5 mais 5x daria 10x e 2x mais 2x dá 4x, então 10 mais 4, 14x. Agora aqui, ó, 6 mais 6 dá 12. 8 com 8 dá 16, só que é negativo. Então, 12 menos 16 vai ficar menos 4. E isso deve ser maior ou igual a 80, ok? O 4 que era negativo passa para o outro lado positivo, vai ficar 84. E o 14 que está multiplicando passa dividindo. 84 dividido por 14, então x é qualquer número maior ou igual a 6. Podemos dar o intervalo de valores através do conjunto de solução, porque ele falou de números reais. Então, inclui todos os valores, tá bom? Positivos, no caso, né? Porque tem que ser maior ou igual a 6, ok? Dúvidas nesse? Não? Não. Chegou o do Enem agora, né? Bom, tá falando que conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo a soma das dimensões da bagagem, ou seja, a altura, comprimento e largura, não pode ser superior a 115 centímetros. Como mostra a figura, tem uma planificação, a gente tem que determinar o possível valor para x para que a caixa permaneça nos padrões. Então, as dimensões que foram apresentadas é 24, é x, e deu essa daqui que é 90. Só que se a gente observar, 90 são essas três partes. Eu preciso apenas saber dessa parte do meio. E este retângulo, se nós montássemos, se nós fechássemos a caixa, ele coincide com a medida de 24 centímetros. Ou seja, basta tirar 24 de um lado, 24 do outro, para a gente descobrir a medida dessa parte central. Então, 24 mais 24 dá 48. E 90 menos 48 resulta em 42. Então, esse pedaço mede 42. Então, quer dizer que as dimensões x mais 42 mais 24 devem ser menor ou igual a 115, ó. Agora é só resolver. Então, 24 mais 42 dá 66. É positivo, passa para o outro lado negativo. E 115 menos 66 resulta em 49. Então, x é um valor que tem que ser menor ou igual a 49, né? Ele está pedindo, então, a maior medida, né? O maior valor possível, porque poderia ser qualquer um desses. Mas o maior valor possível é 49, porque ele pode ser igual a 49 ou menor, ok? Querem que eu deixe um pouquinho aqui na resolução para vocês verem? Aqui, ó. Essa parte é a resolução, ok? Vamos agora ao exercício 6, que diz que o triplo de um número natural, ou seja, 3x, menos 7, tá aqui, deve ser menor que 26. Então, quais são esses números? O 7, que é negativo, passa para o outro lado positivo. 26 mais 7 vai dar 33. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, 33 dividido por 3 resulta em 11. Então, x é qualquer número inteiro menor que 11. Ou seja, pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou o 11 também, ok? Eu falei qualquer número inteiro, corrigindo qualquer número natural, ok? Beleza? Tô perdendo o fôlego aqui, gente. Ó, peraí, Mariana, se tem que ser menor que 11, por que o 11 não tá menor ou igual? Tá só menor que 11. Tem razão.
Errinho de digitação, pode excluir o 11. Muito bem observado, Heitor. É isso mesmo. Tá? Excluam o 11, ok? Então, vai apenas até o 10. No exercício 7, meus amores. Certo triângulo equilátero. Triângulo equilátero possui os 3 lados iguais. Ele tem lados que medem y, ou seja, o seu perímetro vai ser 3y. E o seu perímetro é menor do que o perímetro de um quadrado cujos lados medem y menos 6. Então, o perímetro do quadrado basta quadruplicar a medida do lado, ó. 4 vezes y é 4y, e 4 vezes o menos 6 dá menos 24. O do triângulo 3y tem que ser menor que o 4y menos 24. Agora vamos resolver, ó. O 4y, que é positivo, passa para o primeiro membro negativo. 3 menos 4 vai ficar menos 1y, igual não, menor que menos 24. Multiplica a equação toda por menos 1. Resultado final, então, y tem que ser um número maior que 24, ok? Tranquilinho esse, né? Posso continuar? Pode. Um exercício da PUC, gente, bora lá. Tá falando que o número P de barris de petróleo produzidos diariamente por uma empresa é tal que 3 vezes o P menos 2.500 é menor ou igual a 2 vezes o P mais 2.400. O estojo eu levei lá, filha. Tá dentro do estojo, tá? Eu já procurei no estojo inteiro. Pede uma emprestada pro Diogo, então, tá bom? Fecha a porta pra mamãe. Então, qual foi a maior produção diária dessa empresa em barris de petróleo? Basta resolver essa equação, né, pessoal? Resolvendo, vamos distribuir o 3. 3 vezes P é 3P. 3 vezes o menos 2.500 vai dar menos 7.500. Isso é menor ou igual que 2 vezes P, que é 2P. E 2 vezes 2.400, que vai dar 4.800. O 2P passa para cá negativo, então 3P menos 2P vai ficar 1P. E o 7.500 passa para lá positivo. 7.500 mais 4.800, resultado final, 12.300. O P tem que ser menor ou igual a esse valor. Então, a alternativa correta é a letra C, ok? Então, Mariana, agora você começa a esperar que eu não fiz até aí, então eu vou ter que... Heitor. A hora que você terminar o 8, você me avisa. Mariana. Oi? Nesse aqui eu sofri um pouquinho, porque ele fala... Eu consegui fazer, mas a maior produção diária. Isso. É o número igual ao que tá a desigualdade no P, como né? ele fala menor ou igual, a gente tem que considerar o maior de todos. Se ele fosse só menor, ia ser 11.299. 11.500, né? Por quê? Ah, tá. Dentre as alternativas, seria 11.500. Pensando no que você falou, seria esse valor mesmo. Eu não vi as alternativas. Eu não vi as alternativas. É isso mesmo, Felipe. Tá. Heitor, posso passar para o 9? Pode. Pode. O exercício 9, gente, trata-se de média ponderada, né? Tá falando que uma escola tem um critério para avaliação e que o aluno ele tem que ter a média igual ou maior que 5 para ser aprovado, ok? Então, qual deve ser a nota do quarto bimestre do Felipe para que ele seja aprovado? Primeiro passo, vamos calcular
A média ponderada. Digamos aqui qual o valor mínimo que ele tem que tirar para ser aprovado, né? Para ficar melhor. Média ponderada, a gente multiplica o peso pelas notas, ok? Então, aqui, ó, na tabelinha nós temos peso 1, nota 7. Faremos 1 vezes 7, 2 vezes 6, 3 vezes 5 e 4 vezes x, porque eu não conheço esse valor, ok? Aí, temos que levar em consideração que a média deve ser maior ou igual a 5. Então, ao montarmos a nossa média ponderada, montamos essa desigualdade, maior ou igual a 5. Agora, basta organizar e isolar o valor de x, ó. Organizando, 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 5 é 15 e 4 vezes x permanece sendo 4x. A soma dos pesos é igual a 10. Agora, o que eu faço com esse 10 aqui, gente? Se ele está dividindo, eu vou passá-lo multiplicando. E eu posso somar agora esses três valores aqui. Eu deixo só o 4x de fora. Então, somando os três valores, vai dar 34. O 10 que estava dividindo passou multiplicando. Então, 10 vezes 5 resultou em 50. Agora, vamos isolar o 4x, ó. O 34, que é positivo, passa para o segundo membro, negativo. Então, 50 menos 34 resulta em 16. E o 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. E 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, x, a nota do Felipe tem que ser maior ou igual a 4. Então, a nota mínima que ele tem que tirar é, de fato, 4, ok? Vou deixar um tempinho aqui a resolução. Me avisem a hora que vocês acabarem de corrigir, tá bom? Podemos? Aham. Exercício 10. A gente vai apenas traduzir na letra A a situação do enunciado. O quádruplo do antecessor de x, ou seja, 4 vezes o x menos 1, deve ser maior ou igual ao triplo, 3x, do sucessor desse mesmo número, ou seja, o triplo de x mais 1. Montamos a equação da letra A. E agora na letra B nós iremos dar o conjunto solução. O 4 distribui, ó. 4 vezes x é 4x. 4 vezes menos 1 é menos 4. O 3 vezes x é 3x. E o 3 vezes 1 é igual a 3. Organizando os valores. 3x passa para cá negativo. E esse 4 que era negativo, ele vai passar para cá positivo. Então, 4x menos 3x vai dar 1x. E 3 mais 4 resulta em 7. Portanto, conjunto solução. X pertence ao conjunto dos números naturais, que foi falado no enunciado, né? Tal que o x deve ser maior ou igual a 7. Beleza? Mais um tempinho, precisa? Por favor. Tá bom.
Pronto, acabei. Se alguém precisar de mais, é só me avisar que eu volto, tá? Exercício 11, gente. Numa gincana com base em conhecimentos gerais, foi proposta a seguinte inequação. Bora resolver e verificar o conjunto solução dela? Atenção! Quem vai distribuir é o sinal de menos e não o 3x, ok? Então, copia o 3x, ó, distribui o menos. Vai ficar menos 5x e menos com menos, mais 1. Copiei o sinal de maior, distribui agora o menos 3, ó. Menos 3 vezes 2x é menos 6x. E menos 3 vezes 8 é menos 24. Copia o menos 14. Agora é só organizar, ó. 3x menos 5x ficou menos 2x. E o menos 24 com o menos 14 ficou menos 38. Agora o 38 que, aliás, o 6x que é negativo passa para o primeiro membro positivo. E o 1 que era positivo passa para o segundo membro negativo. Então, temos 4x agora. E devo 38 e devo 1, eu devo 39. Se o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Como 39 não é divisível por 4 e eles não têm como simplificar, eu posso deixar a resposta na forma fracionária, tá bom? Então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x ele é maior ou igual a 39 quartos negativos, ok? Tempinho, me avisem a hora que acabarem, tá? Ariana, eu tô super feliz. Acertou todos, ô Manu? Eu só errei um, porque eu inverti o sinal. Viu? Muito bom. Obrigada. Heitor, posso passar? Pode, já tô acabando 12 já. Oh, tô aqui te esperando. Bora lá, então. Beleza, então. Beleza. Quem ficou com ciúme aí? Quer que eu espero, Felipe, também? Eu? É. Não. Ah, bem lindo. Eu acho que esse medo aí que eu tava de trocar o sinal, acho que deu uma ajudada. Pois é, você não esqueceu nenhum deles, né? Não esqueci nenhum. Parabéns também. Bom, ao Se bem que não teve tantos assim também. Ao começar uma aula, o professor disse aos alunos: para o assunto que começaremos nesse momento, preciso de certo número natural x, tal que a diferença entre o dobro desse número seja 5 e 5 seja maior que 9. Então, qual vai ser o conjunto de solução desse número, né? Bora resolver? Aqui, deixa eu ver se eu tenho a resolução aqui. O dobro de um número natural x menos 5 é maior que 9. O 5 que é negativo passa positivo. 9 mais 5 é 14. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. 14 dividido por 2 é 7. Portanto, x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que o x é maior que 7. A alternativa correta, então, é a letra A. Muito bem, pessoal. Tranquilinho esse conteúdo, né? Por hoje é só, meus amores. Esperem só um minutinho que eu vou fazer a chamada, tá bom? E aí eu já libero vocês. Ok.